Ela já gritava para o calor vazio muito antes de alguém escutá-la. A voz dela se partia sobre o sol, como se o próprio deserto quisesse engolir o som. Maggie Doyle estava pendurada, torcida naquele estrado de madeira no meio da pradaria de Lincoln, uma perna puxada para cima por uma corda cruel. Seu vestido rasgado, a pele ferida por poeira e farpas, tentava puxar o tecido para baixo com os pulsos amarrados, mas cada respiração só aumentava a vergonha. A pior parte não era a dor. Era o medo de nunca ser vista como nada além de um corpo quebrado, deixado para os abutres. Ela sussurrava por ajuda mesmo sabendo que o deserto não tinha misericórdia. Os homens de Prescott a tinham amarrado ali e ido embora rindo, dizendo que o calor a faria confessar antes do anoitecer. Mas não havia nada para confessar, apenas uma verdade que ela temia que morresse com ela. Quando uma sombra surgiu no horizonte, ela prendeu o ar. Um cavaleiro se aproximava devagar, a poeira subindo atrás dos cascos. Ela rezou para que não fosse um dos homens de Prescott voltando para terminar o serviço. Quando ele parou ao lado dela, Maggie encontrou um par de olhos azuis cansados sob a aba de um chapéu surrado. Jacob Hale não falou de imediato. Ele só olhou, em choque, para ela pendurada no vento escaldante. Depois, sem querer, o olhar dele deslizou para o lugar que ela mais queria esconder. A vergonha queimou dentro dela. Não olhe aí. Jacob desviou o olhar na mesma hora, culpa ardendo no rosto, mas não podia desfazer o que já tinha visto, nem fingir que as marcas no corpo dela eram qualquer coisa além da obra de um monstro. A pergunta que apavorava Maggie era simples. Aquele homem iria embora como os outros? Ou faria o impensável e arriscar tudo para salvá-la? Jacob não foi embora. Não depois de ouvir a voz dela tremer daquele jeito. Não depois de ver os hematomas e a marca gravada onde ninguém deveria carregar dor. Ele respirou fundo e tomou uma decisão. Aproximou-se devagar. Maggie tentou se afastar, mas as cordas a mantinham presa. Não olhe, ela repetiu, quase um fio de voz. Não estou aqui para isso, moça. Estou aqui porque você está morrendo. Ele examinou as cordas. O toque dele era cuidadoso, mas até assim Maggie se encolheu. Esses nós, isso é coisa do Prescott, murmurou. A palavra fez ela estremecer. Então Jacob disse em voz baixa. Se foi ele quem fez isso, quis quebrar mais que seus ossos. Um tremor percorreu Maggie. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Cortou primeiro a corda do pulso. A dor voltou viva aos braços dela quando o sangue circulou de novo. Depois cortou a da perna e a segurou pela cintura quando ela quase desabou. Por um instante o vestido dela caiu um pouco e Maggie soltou um sussurro aflito. Não olhe. Ele não olhou. Tirou o próprio casaco e o amarrou ao redor dela, firme e rápido. Foi então que 2 cavaleiros chegaram, poeira levantando. Homens de Prescott. O chefe disse para deixar ela até o pôr do sol, disse um deles, um sujeito magro de dentes ruins. O que você está fazendo, Hale? Jacob manteve Maggie atrás dele, mudando a programação. O outro riu, fedendo ao uísque. Ouvi dizer que você já vestiu farda. Pensei que soubesse obedecer. Por isso mesmo que larguei, Jacob disse, frio. O magro desceu do cavalo, mão na arma. Afasta da moça. Jacob moveu primeiro. O soco acertou o queixo do homem, mas a dor subiu pelo próprio braço de Jacob. O sujeito cambaleou, revidou e o punho dele pegou Jacob no nariz. Sangue jorrou na hora. O segundo puxou o revólver. Jacob agarrou o pulso, mas levou uma cotovelada nas costas, bem na cicatriz velha que ardia nos dias quentes. A dor fez Jacob quebrar os joelhos e a arma caiu no chão perto de Maggie. Instinto e desespero falaram mais alto. Maggie pegou a arma com as 2 mãos. Nunca havia disparado um revólver, mas apontou para cima e atirou. O estrondo ecoou pela pradaria. Quer tentar de novo? Ela gritou, a voz trêmula, mas firme. Os homens arregalaram os olhos, olharam Jacob sangrando e a mulher com o revólver fumegando.
Toda a coragem que o uísque dava evaporou. Subiram nos cavalos e dispararam, amaldiçoando o baixinho. Jacob limpou o sangue do nariz. Consegue montar? Vou cair, ela murmurou. Eu te seguro. Ele a ergueu para o cavalo e montou atrás, segurando-a firme enquanto cavalgavam rumo às colinas Capotã. Meg desmaiou antes de chegarem. Quando alcançaram um vale escondido perto do Rio Bonito, Jacob já sentia o corpo dela queimando de febre. Passaram a noite ali, sob uma saliência de pedra. A febre dela subia e descia, vozes soltas escapando dos lábios. Marcas, números, botas pressionando sua garganta. Jacob molhava um lenço de água fria e colocava sobre o rosto e pescoço dela, em movimentos lentos, paciente como quem tenta impedir uma vida de escorrer pelos dedos. Ao amanhecer do segundo dia, a respiração dela voltou ao normal. O olhar ainda cansado, mas lúcido. Ele disse: "Vou ver sua perna." Ela enrijeceu. "Não aí. Não é por mim, moça. É por você." A um pequeno aceno dela, ele abaixou o olhar apenas o tempo suficiente para ver a ferida, inchada, roxa, marcada por ferro quente. Ele soltou um suspiro carregado. Esse homem deveria estar acorrentado. Ela disse: "Ele é dono de metade do gado de Lincoln e a lei come na mesa dele." Ela contou tudo: o roubo de gado, os números que não batiam, o castigo por enxergar demais. Prescott não queria justiça, queria silêncio. Jacob limpou a ferida com a água da cantina e um pedaço da própria camisa, o toque dele firme e cuidadoso. "Você não precisava ter voltado por mim," ela sussurrou. "Talvez não," ele disse. "Mas depois do que vi, se eu virasse as costas, seria igual a ele." Eles foram até o rancho de Cal Turner, um antigo soldado federal salvo por Jacob anos atrás. Cal riu o estado de Meg e ficou branco de fúria. Em poucas horas, a mesa dele estava cercada de homens marcados por guerras antigas e injustiças recentes. Mandaram um telegrama a Fort Stanton, chamaram um fotógrafo. Meg deixou que registrassem a marca em sua pele, prova que ninguém poderia negar. Dias depois, eles voltaram a Lincoln. Prescott saiu seguro de si, acusando Jacob, chamando Meg de mentirosa. Então Meg fez o mais difícil de sua vida. Colocou-se diante de todos, esposas, vaqueiros, até o pastor, e disse: "Você dizia para eles não olharem, porque se olhassem, veriam quem você é." Com Jacob ao seu lado, mostrou a marca que ele havia gravado nela. Quando o oficial de Fort Stanton chegou e começou a ouvir testemunhas, o jogo virou. Ao fim da semana, Prescott não era mais o caçador, era o homem sendo levado algemado. Mais tarde, Meg ficou no alpendre da casa de Jacob, olhando o campo que finalmente parecia respirar. "Se você tivesse ido embora naquele dia," ela disse, "eu teria morrido achando que era só aquela marca." Jacob balançou a cabeça. "Você não é o erro, Meg. Você é a mão que segura o erro." Essa não é uma história de balas ou gado. É sobre uma pergunta que chega para todo homem. Quando mandam você não olhar, você desvia os olhos ou encara a verdade e fica firme? Agarra seu café ou chá, e se essa história te tocou, continue a escutar esses corações do Velho Oeste. Diz para mim nos comentários, que horas são aí e de onde você está ouvindo? Porque a sua história também importa.